Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixe de circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar observando a verdade, obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aqueles que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aqui, queridos, vamos ter uma palavra de oração. Que o Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de nos reunir semanalmente para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Pedimos que nessa noite o Senhor me use como um canal e abençoe as nossas vidas, que saiamos daqui cheios do teu Espírito Santo, com a esperança necessária que o Senhor deposite em nós. Pai, muito obrigado. É um privilégio falar das tuas coisas, da tua palavra, seja em que circunstância for, em que hipótese for. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em o nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, o Paulo inicia esse trecho falando sobre liberdade, uma característica do ser humano original, criado por Deus, né? Porque depois da vida, disse que o bem maior que o ser humano tem é a liberdade. Tanto é que quando comete esse crime nas civilizações antigas, em alguns países modernos hoje, dependendo da gravidade do crime, tira-se a vida da pessoa. Mas depois da vida, a liberdade é o bem mais importante do ser humano. Mas é uma característica original do ser humano que foi planejado por Deus. Mas esta liberdade foi deturpada pelo pecado. O homem não tem liberdade total para agir, ele está acorrentado no pecado, que invariavelmente o prende. Somente Cristo nos liberta, somente Cristo tem o poder de nos transformar em pessoas aceitas por Deus. É isso que Ele fez na cruz, nos aceitou por meio do seu sangue. Por isso nós aceitamos a Jesus. Mas o nosso fato de aceitar a Jesus, na verdade, não teria sentido algum se Ele não nos aceitasse primeiro com a morte e a redenção pela sua ressurreição. E Paulo começa aqui: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Os Gálatas estavam sendo influenciados por aqueles irmãos
judeus que se convertiam ao cristianismo, né? Se convertiam ao evangelho, melhor dizendo, né? O cristianismo acabou se tornando institucional no quarto século, mas aqui nós falamos do evangelho de Cristo. Os gálatas estavam sendo então influenciados pela doutrina dos judaizantes. Os judaizantes eram aqueles irmãozinhos que iam se convertendo, mas depois que Paulo deixava aquela comunidade para pregar em outro lugar, para plantar outra igreja, aqueles irmãos falavam assim, olha, isso, amém, é pela graça, mas é o seguinte, para você se converter, você aceita Jesus, mas também você se circuncida no 8º dia, o seu filho se converte, seu filho vai ser apresentado na igreja, vai, então circuncida o menino, você precisa guardar o sábado, você precisa observar a Torá, era isso que aqueles irmãos estavam influenciando aquela comunidade. Os líderes do judaísmo que iam se convertendo estavam desejando a Jesus, mas ao mesmo tempo estavam influenciando os discípulos de Paulo, da igreja toda, a seguirem as leis. E nós vemos muitos de hoje seguindo leis e preceitos do Velho Testamento que já não cabem mais hoje, né? E essa palavra é sempre bem atual por conta disso. Nós vemos no capítulo 3 de Gálatas, Paulo começa falando, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Quem mudou a cabeça de vocês? Insensatos. Isso é uma tradução bonitinha para o nosso português. Bando de doido, talvez tenha sido essa palavra. Malucos, sem constância. Quem o enfeitiçou a vocês? Quem hipnotizou vocês com esse pensamento de que vocês têm que seguir os ditames da lei cerimonial? Roupas, arca, e aí vai, né? E aí o imaginário humano inventa tudo isso, e nós vemos hoje isso em diversas comunidades, até muito piedosas, muito bem intencionadas, mas nós vemos que Paulo dizendo aqui que o fato de seguirmos os rituais externos da lei faz com que Cristo esteja separado de nós. Olha só a gravidade disso. Ele fala, caiu da graça, e nós já vamos falar sobre isso. É impossível obedecer os mandamentos da lei, os mandamentos de Moisés, é impossível. Paulo diz, ou vocês seguem a lei, ou vocês seguem a Cristo. E seguir a lei é impossível, porque aquele que tropeça numa vírgula é culpado de transgredir toda a lei. E se transgride-se toda a lei, pela lei do Velho Testamento, o sangue do cara tem que jorrar, né? Então a gente vê os sacrifícios intermináveis do Antigo Testamento, todos eles abolidos pelo Cordeiro de Deus, e por isso que Paulo falou, aquele que procura seguir a lei dessa forma ritualística, como meio para alcançar a salvação em Cristo, está separado de Cristo, caiu da graça. É uma consequência terrível. Imagine eu e você ficar alguns segundos sem a graça de Cristo. Meu Deus do céu, não sei o que acontece. Cristo, na plenitude dos tempos, já se manifestou, de modo que não há como vivermos sem Cristo. E com Cristo, nós sabemos que a lei foi cumprida. E em Cristo, nós sabemos que nós não conseguimos cumprir lei nenhuma. Nem aqueles que tinham a lei sobre si conseguiam cumpri-la. Por isso os sacrifícios, por isso os rituais, por isso a roupa do sacerdote, por isso tudo aquilo que apontava somente para Cristo. Somente era uma representação. E não uma representação qualquer, uma representação cerimonial e espiritual, para que o povo entendesse, compreendesse e por meio daqueles sacrifícios fosse perdoado. Mas não porque sangue de bodes e touros limpasse pecados, mas é porque tudo aquilo representava, olhava para frente, porque nós vivemos numa cronologia, ontem, amanhã, depois de amanhã, mas Cristo nos vê, Deus nos vê de fora, Ele vê como linear o nosso destino, a nossa vida. Então Cristo nasceu, Jesus nasceu, né? Cristo veio ao mundo num determinado momento da história, mas ele sempre existiu. O sacrifício foi planejado e executado na mente de Deus na eternidade, só que nós não compreendemos isso. Então, num determinado momento da história, ele teve que vir e dividiu a nossa história.
Mas aos olhos de Deus, tudo aquilo que era feito antes foi validado pelo sacrifício de Cristo. Então, depois do sacrifício de Cristo, no mundo terreno nosso, não tem sentido nenhum seguir os ditames da lei de Moisés, que foi abrogada. Jesus veio para cumprir a lei, não veio para revogá-la. Só que a sua morte e a sua ressurreição fizeram isso. Ele, enquanto estava aqui, cumpriu toda a lei. Foi apresentado no 8º dia, era da tribo de Judá, tinha todos os requisitos para ser o Messias. Mas quando ele morre e ele ressuscita, o seu testamento, o seu sangue nos torna uma nova aliança, completamente diferente de tudo aquilo que vigorava anteriormente. Então a liberdade que Paulo está falando aqui é de estar livre do peso da lei. Não precisa de sacrifício, não precisa de rituais. Cristo foi o único sacrifício eficaz e definitivo para a nossa pena, né? E a nossa pena é o afastamento de Deus. E como nós cantamos aqui e ministramos aqui há poucos instantes, o sacrifício vivo que nós oferecemos a Deus, que é o nosso culto racional, que os nossos corpos são oferecidos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, na verdade é uma resposta ao chamado de Deus, não é? Porque nós renovamos a nossa mente, nós fomos renovados pelo Senhor, então tudo começa com Ele. Não é um sacrifício para extinguir pecados, o sacrifício já foi feito. O sacrifício vivo, santo e agradável que eu faço a Deus, me entregando tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a minha família, a minha vida, meus bens, minha profissão, minhas mãos, meus pés, tudo isso é resposta a tudo aquilo que Ele já fez por nós. Liberdade da maldição da lei também significa que a gente, além do perdão dos pecados, Cristo opera em nós uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Metanoia, né? Meta é tudo aquilo que é acima, tudo aquilo que é para além. Aí vem metalinguística, tudo que é metadados, né? Na informática são dados que estão além, acima. Metanoia, noia, mente, meta, acima. É ter a mente superiorizada, mas não por nós mesmos, por ação do Espírito Santo. É uma mudança de mente. A nossa mente e o nosso espírito estão prontos, mas a nossa carne é fraca. Mas aquele que gosta de viver segundo os mandamentos da lei, ainda existe hoje, né? Entre muitos de nós, crente gosta de viver, às vezes, a lei, né? Só que acaba tropeçando. E também acaba, às vezes, gerando em si um espírito competitivo em relação ao pecado do outro. Para si, a misericórdia de Deus, a sua penitência. Para o outro, o crente que gosta de seguir os mandamentos da lei, ele fica só espreitando aquele que cai. E aquele que cai não tem perdão. Aquele que cai é chicote, é condenação. Quem acha que está justificado por algum cumprimento da lei, geralmente olha para o outro com um sentimento de vantagem. Aquele que acha que porque a sua santidade é maior do que a do outro, aquele que acha que o seu compromisso é mais importante que do outro, que o seu ministério é mais importante que do outro, que a sua igreja, a sua instituição é mais importante ou mais relevante do que a do outro, geralmente olha para o outro com um sentimento de vantagem. Quando Jesus nos ensina que em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há grego, nem romano, nem judeu. E é exatamente por isso que no versículo 13, Paulo fala, vocês foram chamados para a liberdade. Ele complementa, né, que em hipótese alguma essa liberdade pode ser autorizada para se dar lugar à carne, ou seja, fazer aquilo que é contra o Evangelho, contra a obra de Cristo. É um erro comum a gente pender por uns extremos, e é fácil, né? Ou a gente acha que tem que fazer penitência e a nossa vinda à igreja ou as nossas boas obras da semana, né, já obtém o perdão de Deus. Ou então também, por outro lado, a gente às vezes vive numa anarquia total também. E na verdade o Evangelho é centralidade, o Evangelho é o equilíbrio, o Evangelho é o caminho mais difícil, é o caminho onde você não pende nem para a direita e nem para a esquerda, você anda no centro da vontade de Deus. E Paulo está falando isso muito antes dele falar das obras da carne e das obras do Espírito. Nós vemos que ele começa a falar das obras da carne lá pelo versículo 16. E aqui no versículo 13 ele está falando
sobre não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Ele está falando como contraponto do serviço ao outro em amor. Olha que interessante. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. É claro que se aplica também aquilo que vem depois. Mas, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, servindo uns aos outros mediante o amor, eu não vou estar dando ocasião à carne com a liberdade que Deus me deu. É simples. E ele fala, e se vocês se mordem e se devoram, cuidado para que vocês não se destruam mutuamente. É isso que ele está falando. Se vocês, por cumprir a lei, que é o que eles estavam fazendo, eles estavam querendo já circuncidar, já estavam entrando com a arca da aliança na igreja, provavelmente já tinha um monte de outros rituais, e vasilha, e água, e não sei o quê. Provavelmente tudo isso já tinha lá na igreja dos Gálatas. E talvez por causa disso, uns já estavam julgando os outros, já estavam se colocando como se fosse um sinédrio, uma sinagoga, e já estavam querendo aplicar, a gente já sentando no trono, e já devia estar coisa meio assim. E Jesus fala, e Paulo fala, não é por aí não, meu irmão. Sirvam uns aos outros, não deem ocasião à carne. Depois ele vai falar das obras da carne, mas o que ele está falando aqui é sobre a visão de um em relação ao outro dentro da comunidade, né? Ou seja, a comparação, o julgamento, a condenação dos religiosos produz o quê? Ira, ciúme, inveja, contenda, tudo aquilo que também ele vai falar depois. Criticismo, hipocrisia. Porque todo mundo erra, mas aquele que aponta o erro do outro, ele vai cair em um outro pecado. Talvez não naquele, mas ele aponta, mas ele, com a mesma medida com que ele julga, ele será julgado. O amor não é diferente. Servir uns aos outros em amor, o amor é exatamente o caminho oposto. E é o caminho do perdão, que tem origem no amor. Quando eu estendo a mão, quando eu perdoo, eu faço exatamente aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus deseja que eu faça como seguidor dele. E não viva de acordo com o exterior da lei. E Paulo vai falar que a lei era boa, a lei apontou o pecado, a lei tinha mandamentos para o homem viver o minimamente bom, mas a observância externa e maluca da lei era aquilo que Jesus condenava também nos fariseus. E é algo que eles queriam. As pessoas gostam de uma religiosidade externa. Parece que os sinais, as vestimentas, os paramentos, os artefatos fazem com que as pessoas se sintam um pouco mais perto da... Quanto maior o nível de religiosidade, maior aparatos vão tendo. Ninguém gosta, nenhum religioso gosta de muita simplicidade, de muita acesso fácil a Deus, não, sempre precisa de um intermediário. É Velho Testamento, sempre precisa de que se eu não colocar a mão na sua cabeça, você não está lá muito abençoado. E daí vão seguindo as coisas que a gente tem visto. Mas Jesus, através de Paulo, fala outra coisa. O amor, o serviço, servir em amor uns aos outros. E ele continua ensinando aqueles irmãos. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele não fala, vivam por Espírito e não façam. Ele coloca como consequência a deixar as obras da carne, se nós vivemos pelo Espírito. Por quê? Porque ele fala, o Espírito quer ele não quer o que a carne quer, e a carne quer o que o Espírito não quer. E ele fala, vivam pelo Espírito. No grego, isso tem um sentido interessante. Esse vivam tem no verbo grego um significado de continuar vivendo. Os tempos verbais do grego são um pouco diferentes dos nossos. Em algumas traduções são vivam, mas é assim, continuar vivendo, ou seja, um hábito, um estilo de vida, uma forma de caminhar que não acaba nunca. Vai acabar na eternidade. Continuamos vivendo no Espírito até que nós encontremos com Ele. É essa a ideia de Paulo. Ou seja, nós temos opção de nós vivemos conforme o padrão do mundo, que é o que exatamente a nossa carne gosta, e gosta mesmo, sejamos crentes, católicos, espíritas, não importa. Ser humano é ser humano, o pecado é o mesmo em todos, atua nas nossos desejos, nas nossas concupiscências. Se nós damos lugar ao que a nossa carne quer,
nós nos afastamos de Deus. Por isso, aquele que que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não olhe o outro que está caindo, não detone o outro, não ajude a afundar mais o outro, mas olhe para si, porque você pode cair. Essa é a mensagem. Não há ser humano que não peque, mas a gente tem uma escolha. Ou a gente vive a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. Ele mesmo nos diz isso na sua palavra. E agora ele fala das coisas da carne e das coisas do Espírito, né? O fruto da carne e o fruto do Espírito. Uma coisa sobre a agricultura todo mundo sabe, né? Que aquilo que a gente planta é exatamente aquilo que a gente colhe. E a gente conhece as árvores pelos frutos que ela dá. Talvez na estação, se ela não estiver na estação própria, talvez eu não vá saber exatamente, se eu não for um conhecedor, que fruto que é. Mas na época certa, se está dando tomate, é porque é um tomateiro. Com certeza não é um abacaxi que resolveu mudar de ares. Não é. Não é? E o cristão é reconhecido pelo mesmo critério. Seus frutos vão florescer. Vai chegar o dia em que o fruto brotará. E vai identificar o cristão do mero frequentante dos cultos, do mero simpatizante do evangelho, do amigo dos crentes, do amigo da mensagem, daquele que acha tudo muito lindo, Jesus, um ser humano iluminado. A hora que o fruto chegar, naturalmente vai haver uma identificação do cristão com Cristo. Amém, queridos? E interessante como ele fala obras da carne no plural, né? E fala fruto do Espírito no singular. As obras da carne são manifestas, ele diz. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, daí vai, né? O sexo descompromissado, desenfreado, fora do plano de Deus, que é a família. Idolatria, tudo que vem à frente do amor de Deus, sejam idolatria a divindades, sejam idolatria a coisas, pessoas, riquezas, bens. Feitiçaria, Paulo fala aqui mesmo do paganismo, né, das obras de encantamento, da magia que havia naquelas civilizações da Ásia Menor, né? O pessoal gostava de um batuque mais forte também naquela época. E os efésios, quando se converteram a Jesus, por iniciativa própria, levaram os seus livros de encantamentos e magias para serem queimados em praça pública. Este efeito do evangelho nós temos que ver nos dias de hoje. E não implorar para a pessoa. O discipulado é praticamente uma formatação do crente do jeito que ele tem que ser. Isso é um absurdo. A palavra tem que ser pregada e a pessoa tem que tomar uma consciência no seu coração e arrancar tudo aquilo que não presta da sua vida e levar em praça pública e jogar fora. Ou seja, eu era assim, mas eu não sou mais. Está faltando isso nos dias de hoje. Que o Senhor nos abençoe para sermos canais de bênção e para que, se em algum ponto da nossa vida haja alguma coisa para ser abandonada, que seja abandonada sem maiores constrangimentos. E daí Paulo continua: ódio, discórdia, contenda. Não são aquelas meras discussões por interesses antagônicos, né? Marido e mulher briga bastante, né? Por exemplo, namorado também. Enfim, temos discussões, temos interesses contrapostos às vezes, mas o que Paulo está falando aqui são guerras mesmo entre as pessoas, motivadas por ódio. Há quem viva odiando as pessoas pela vida inteira, sempre envolvido em contenda. Pessoas que sempre se envolvem em confusão, não é uma coisa sazonal, é uma coisa que onde a pessoa vai, fulano está, então vai ter algum problema. Tem pessoas que já vêm à nossa mente quando isso nós falamos, sempre pessoas que se metem em diz que me diz, em confusão, em contenda, colocam uns contra os outros. Isso é obra da carne. Precisa ser banido. Se há algum cristão que tem essa personalidade, precisa abandonar em nome de Jesus. Ciúme, né? Também está aqui. Paulo fala, né, do ciúme, é uma espécie de sentimento possessivo por qualquer coisa ou pessoa. Um ciúminho, é bonitinho, engraçadinho. Mas há quem seja escravo e doente de ciúme. Isso é pecado, isso precisa ser abandonado. Inveja nasce da comparação, né, de ter o que o outro tem, de ser o que o outro é.
Não necessariamente de passar tudo aquilo que ele passou para ter, mas eu quero ter o que ele tem. Essa é a inveja, né? Não é um espelho. Puxa, eu me espelho no fulano porque ele é cheio de Deus. Geralmente ninguém tem inveja pelo outro ser cheio de Deus. Geralmente é por ele ter alguma coisa que você não tem, né? Então que você se espelhe. Puxa, ele tem uma vida bem sucedida. Amém, Senhor. Abençoe mais ele, mas também me abençoe. Isso não é errado, não é pecado. Agora, tem quem tenha um desejo de que o outro não tenha para você ter. Se há um lampejozinho daquele que tem alguma coisa ou é alguma coisa, já toma uma raiva no coração e um desejo de que o outro não prospere, que queime, que bata o carro, que não alcance, ou quando alcança, tá vendo? É aquele sentimento ignóbil, horrível. Começa com um desejo de comparação, mas chega à sordidez de desejar o mal. E ele termina com embriaguez também, falando sobre embriaguez, que por qualquer meio ou substância que te tire das próprias faculdades, que te tire do poder de determinação da sua vontade. Quem se entrega a isso é escravo disso. E o evangelho é o oposto, é liberdade, né? Nós não somos proibidores de nada, temos os nossos costumes, uns mais tranquilos, outros não. Para os que têm mais dificuldade com determinada coisa, a palavra de Deus para você é sinal vermelho. Para aqueles que talvez não tenham problema nenhum, tudo bem, mas cuidado para que isso não se torne um hábito para fazer o outro tropeçar. Agora tem aqueles que não sabem ou que de repente é um sinal amarelo. O sinal amarelo é a mesma coisa que vermelho, não vai. Está na dúvida? Não faça. Amém? É o que o Senhor Jesus nos fala aqui através da vida de Paulo sobre as obras da carne. E agora vem a melhor parte, o fruto do Espírito. Interessante como ele fala fruto no singular. É como uma mexerica cheia de gomos, um cacho de uvas. Quanto mais uvas tiver nesse cacho, mais bonita ela vai ser, né? A gente vê aqueles desenhos, né? Cheio de uva nas parreiras. Agora você vai comendo, né? Quando você pega um cacho, um pega, outro pega, outro pega, de repente vem um caixão assim, grande, um cacho grande, com 2 ou 3 uvas. Um cacho meio capenga, já está no final. Algumas até meio ressecadas. A gente já vê que é um fruto que não é completo. E o Senhor Jesus nos fala também com exemplos práticos. Todas essas características aqui devem ter no fruto. De modo que eu e você em Cristo sejamos completos com todas essas características. E não é fácil, não é. É com a ajuda do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas que nós vamos alcançar. E talvez nós vamos morrer tentando, mas o fato de nós termos uma vida entregue nas mãos do Senhor, com a sua misericórdia, nós podemos sim podemos com a ajuda dEle, ter esses frutos, essas características. A primeira é o amor, é a marca de um cristão verdadeiro. O cristão não pode ser indiferente. O inverso do amor para mim não é o ódio, é a indiferença. A indiferença é um absoluto desinteresse com a dor do outro. O ódio não, o ódio é passional, parece um vento de ira, depois passa, uma raiva, uma rusga. A indiferença não. A indiferença vai surgindo quando o amor não é cultivado, quando o amor não é praticado. E o amor não é só um sentimento, o amor é uma atitude, uma virtude também. E quem aceitou a Cristo como seu Senhor tem que ter o Espírito Santo habitando dentro de si. E quem tem o Espírito tem o amor. E uma coisa leva a outra. Não há como ser um cristão sem amor. Há como ser um religioso que se diz conhecedor do Evangelho, que se diz seguidor de Cristo. Isso tranquilamente combina com qualquer confissão de fé. Agora, ser um cristão sem amor não tem como, não dá. Ou seja, um cristão não pode ser odiável, não pode ser iracundo, viver sempre irado, carrancudo, estúpido. Não pode ser indiferente com os que sofrem, com os que morrem na miséria, com os que morrem sem conhecer o Evangelho. E o amor de Deus é manifesto na igreja de Cristo e deve ser relevante para a transformação, não só de si próprio, mas de ambientes, onde o Evangelho está através da sua vida e a minha vida é um canal de entrada do Evangelho onde nós estamos.
transformação de circunstâncias e também transformação social. Planos políticos são muito bonitos, alguns funcionam, outros não, mas o Evangelho é aquele que pode mudar radicalmente a vida de uma sociedade, se ela se entrega a Cristo. Amém? Alegria do Senhor é a nossa força. Paulo diz que a nossa tribulação é leve e momentânea. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa que o crente é um povo alegre. Passa por luta, por provação, por tristeza, por perda, mas ele é alegre porque a sua alegria não está em nada do que ele perde, ganha. Está em Cristo, que é a fonte de todo amor e de toda alegria. Aleluia! E a paz não é somente ausência de guerra ou cessar fogo. A paz que excede todo entendimento é a paz que o Espírito nos dá. Vai além do nosso entendimento. Há muitas pessoas que fazem de tudo para acabar com a sua inquietação espiritual. Há muitos dilemas, aí buscam a paz em tantas coisas, em tudo quanto é caminho, filosofia, religiões, confissões, práticas, mantras e sei lá mais o quê, mas não encontram a paz, porque somente Jesus Cristo pode dar a paz. Talvez encontrem um paliativo psicológico, porque muitas práticas, muitas massagens te acalmam, isso é normal. Há algumas práticas que te fazem ficar mais calmo. Para mim não funciona nada disso, né? Para mim me deixa mais nervoso. Se eu tentar ficar quieto, eu fico mais nervoso. Mas é possível que fiquemos um pouco mais relaxados com algumas práticas, algumas técnicas, não tem nenhum problema com isso. Mas a paz não é paliativa. A paz que Jesus dá, ela não é como o mundo dá. Ele mesmo falou, né? Essa paz que você só sente quando sabe que a sua alma está salva. Daí o mundo pode desabar, a tribulação pode bater na sua porta. Você pode até perder alguma coisa. Mas a paz que Ele colocou no seu coração, ninguém pode roubar. Foi Ele que colocou, não foi mais ninguém. Não foi nada que você alcançou e depois perdeu. Porque se você ganhou a paz porque alcançou alguma coisa e depois perdeu, você perde a paz junto. Mas se você foi salvo por Cristo, a paz ninguém pode tirar de você. Aleluia. Longanimidade significa ânimo longo, né? A pessoa que demora para se irritar, é tardio em se irar, como a palavra determina. Fácil. Não é fácil. É difícil ser longânimo, mas é um fruto do Espírito, é uma parte do fruto do Espírito. Talvez essa seja a minha parte que eu preciso exercitar mais. Mais oração, mais jejum, mais, né? E mais confronto, porque o Espírito Santo nos prova. Eu só vou ser longânimo se eu exercer a minha longanimidade diante de uma situação que não me fazia ser muito longânimo antigamente. Ou seja, se você quer ser longânimo, o Senhor vai provar a sua fé e vai te dar situações para você contar até 1000. Mas conte dando glória a Deus, amém? Benignidade, bondade, né? É o contrário da malignidade. A generosidade é ter uma boa índole, é ser uma pessoa boa. O amor é bom, Jesus é bom. Não é bom porque é gostoso de usufruir, isso é muito raso. Bondade é ter uma boa índole, é ser bom, é jorrar de você coisas boas que vão fazer bem para outras pessoas. Não o seu conhecimento somente, Deus quer usar isso também. Deus quer usar a sua profissão, seu conhecimento, tudo, mãos, pés, sempre, tudo. Mas aquilo que vai no seu coração, se o seu coração é transformado, aquilo vai brotar e vai abençoar a vida de outras pessoas. Paciência é a qualidade de esperar sem ansiedade. Também esse é um ponto que eu também preciso de um plus do Espírito Santo. Não é simplesmente ser apático ou inativo. Não é ficar esperando acontecer, porque falta de iniciativa também não é de Deus. Amém? Mas é fazer a sua parte, sabendo que o que não está além da sua parte, não tem como você fazer. Está fora do seu alcance, está na mão de Deus, então Deus vai fazer, amém, eu vou descansar. Isso é ter paciência. Fidelidade, olha quanta coisa, né, gente? É ter lealdade.
E nós sempre pensamos no relacionamento marido e mulher. Fidelidade é com o cônjuge. E aí você vive fiel a vida inteira, mas trai os seus irmãos, trai os seus amigos. É um sentido muito mais profundo. É não trair uma amizade, é não trair a confiança de ninguém. E o fruto do Espírito, a característica do fruto do Espírito, fidelidade, ainda mais profundo, é não trair o Evangelho, é não virar as costas para Deus, é ser fiel até o fim. Ele nos ama de qualquer jeito, é saber que mesmo Ele amando a minha vida infiel, se eu tenho o Espírito Santo, eu vou ser fiel, porque Ele produz fidelidade em nós. Amém? Estamos chegando no fim. Mansidão é ter um ego quebrado, é ser uma pessoa tratável, que ouve uma repreensão com tranquilidade, que aceita sugestão, que aceita crítica, de todos os tipos. A construtiva apreende para si, a destrutiva entra por um ouvido e sai pelo outro. Uma pessoa mansa não vai se meter em confusão, ela foge de violência, ela é aquela que não dá um boi para não entrar numa briga, mas também dá uma boiada para sair, né? Há quem não queira entrar, mas quando entra, uma pessoa mansa foge de problema, mas ela não foge de problemas desnecessários, mas ela não se cala também diante de uma injustiça, porque há quem diga que é manso e vê o outro morrendo e vê o outro se lascando. Eu já presenciei uma situação exatamente assim, o indivíduo com uma placidez maravilhosa, o pau comendo solto ali, uma pessoa sendo injustiçada, quase apanhando, quase as últimas consequências. Foi uma situação lá em São Vicente, há muito tempo atrás, e meu pai até interviu, entrou no meio, porque senão iam matar o cara mesmo, de tanta paulada que ele estava levando. E duas pessoas conhecidas nossas estavam ali por perto, podiam fazer algo, estavam mais próximas e não fizeram. Você vê que ser manso não é não se meter em briga para salvar as outras pessoas. Não. Ser manso é não ter a intenção de arrumar briga desnecessária. Amém? E domínio próprio. Domínio próprio é ter o controle das próprias emoções. É normal a gente ficar chateado, é normal a gente ficar com raiva, com ira. Irai-vos, mas não pequeis, mas podemos nos irar. Alguma situação difícil que a gente passou. Agora, não é normal ficar cego de ira. Não é normal chegar às raias da depressão por causa da tristeza. E eu já passei por isso. E tenho uma tendência a não dominar fortemente as minhas emoções. É algo que o Senhor também precisa tratar na minha vida. Mas eu não tenho vergonha de dizer, o Senhor está trabalhando na minha vida. Amém. E eu creio que Ele está trabalhando em todos nós. Mas não se domina a carne dando alimento para ela. Tem gente que fica cego de ira e não vê nada e destrói tudo e bate em tudo, seja por futebol, seja por alguma palavra que ouviu que poderia ser resolvida de outra forma. Há quem não controle a si mesmo. Mas o Espírito Santo, se ele nos domina, nós temos o domínio próprio, que na verdade não é mesmo nosso, mas é Ele atuando em nós. Amém? E muitas vezes a nossa vida cristã, nós não entendemos porque a gente passa algum deserto, porque algumas provações, dificuldades, mas Ele nos prova, para que tenhamos essas características no fruto do Espírito, como nós já falamos, nós somos provados. E às vezes nós passamos por alguns desertos. As podas às vezes sentimos na pele, sentimos o baque, sentimos algumas perdas, passamos algumas renúncias. Mas o objetivo da poda é frutificação. Eu creio que se o Senhor está passando, nos conduzindo a um deserto, é para que nós saiamos de lá mais aperfeiçoados e mais cheios do Espírito Santo de Deus. A poda de uma árvore limpa o galho seco, as folhas mortas que impedem a frutificação, que pesam desnecessários, são pesos mortos que ele quer tirar. A praga não. A praga ela vem para destruir, o inimigo vem para roubar a alegria, o inimigo vem para tentar desfazer alguma coisa boa em nossas vidas, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Ele está subjugado à atuação soberana e eterna do Todo-Poderoso.
E Ele nos traz essa noite revelações para a nossa vida que talvez precisam de uma reforma, talvez precisem de um adubinho especial do Espírito Santo para que este fruto cresça, para que este fruto se desenvolva em o nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pedir que o Senhor frutifique essa palavra nos nossos corações. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, eficaz, penetrante e transformadora. Podemos sentir, sim, a Tua presença neste lugar falando conosco. Obrigado pela vida, Senhor, de cada um que está aqui neste lugar, ouvindo Tua palavra e aprendendo mais dela. Senhor, agora nós pedimos que o Senhor faça frutificar esta palavra, dê vida a esta palavra em nossos corações. Senhor, nós queremos fugir da carne, nós queremos abandonar aquelas coisas que nos fazem ser parecidos com o mundo, nós queremos abandonar aquilo que nos faz ficar menos parecidos com o Senhor, mas nós queremos andar pelo Espírito, Senhor. Esse é o nosso desejo, mas nós confessamos que muitas vezes é difícil, muitas vezes parece que além das nossas forças, mas nós temos certeza de, conforme está na Tua palavra, quando estamos fracos é aí que estamos fortes, porque a Tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos ensine a ser mansos, a sermos amorosos, bons, benignos, misericordiosos, que tenhamos domínio sobre nós mesmos através do Teu Espírito, Senhor. Que jamais falte o relacionamento com o Senhor, que também faça frutificar tudo isso. Sabemos que isso não é automático, não lemos isso, falamos isso hoje e daqui a 5 minutos vai estar tudo mudado, se nós não fizermos a nossa parte, se nós não negarmos a nós mesmos. Pedimos que o Senhor nos ajude nesta tarefa, porque sabemos que a sua parte o Senhor já fez, agora nós temos que fazer a nossa, que é tomar a nossa cruz e seguir a Ti. Nos ensine a andar na centralidade do Evangelho, Senhor. Não pendendo nem para o farisaísmo e nem para a total depravação, Jesus. Mas que nós possamos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, caminhar no centro, caminhar reto, neste caminho que o Senhor trilhou para nós, até o dia que nós encontrarmos com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, que nós fomos alimentados. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana e possamos ter experiências com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus.